Nós aprendemos com Santa Teresa que a oração não é um monólogo onde apenas Deus ou eu falamos. Nos ensina Santa Teresa que a oração é um trato de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. E quando a amizade é real, é profunda, é sincera, o diálogo acontece. Nós falamos, mas também ouvimos. E esse Cristo vivo na Eucaristia que nos ouve é o mesmo que, através do Evangelho, deseja falar conosco. Abramos o nosso ouvido e o nosso coração para acolher a voz do Cristo amigo, que nesta manhã deseja também falar conosco. Aleluia, 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 aleluia. Já não vos chamo servos, mas vos chamo meus amigos. Aleluia, 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 aleluia. Nós meditaremos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 26, versículos de 36 a 46. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, retirou-se Jesus com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos, os encontrou dormindo, e disse a Pedro: então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados.
Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, vocês todos aqui presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, você que reza conosco através da Rádio Liberdade FM, do canal no YouTube Meditando a Palavra, nós estamos nesta quarta-feira, dia 18 de junho, dia eucarístico, aqui na nossa paróquia, e nós quisemos dedicar este dia como uma grande preparação para a solenidade de amanhã, Corpus Christi, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. E justamente o Evangelho que nós ouvimos fala muito de Jesus, mas também fala muito da gente. Jesus que entra no mistério da sua paixão. Jesus que havia acabado de celebrar a primeira missa do mundo com os discípulos. Havia acabado de ordenar os primeiros bispos do mundo, os seus apóstolos, havia lavado os pés, havia dito: eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de meus amigos. Esse Cristo Jesus olha para aqueles apóstolos e olha para nós hoje também e diz: vamos vigiar comigo. Vejam a humildade de Cristo. Ele que, sendo Deus, tem a companhia de toda a corte celeste, veio à terra e, não feliz só de ter vindo à terra, quis permanecer na humildade do sacramento da Eucaristia, para ter a companhia de gente fraca, como Pedro, Tiago, João, Padre Sérgio, Helena, Márcia, Clotilde. Ele desce dos céus, e nós ouvíamos isso de maneira tão bonita na primeira leitura de domingo da Santíssima Trindade, não é? Quando dizia: a sabedoria de Deus, que é Jesus, encontra o seu prazer em estar no meio dos filhos dos homens. Como pode um Deus tão bom, um Deus tão grande, ser tão humilde a ponto de escolher como companheiros, como amigos, gente como vocês e eu? E ele chama, ele diz: vamos, eu preciso de vocês. E se nós fizéssemos uma trança de evangelhos e pegássemos este mesmo relato que nós ouvimos, segundo São Lucas, nós veríamos que São Lucas ele vai até além quando fala do sentimento de Jesus. São Lucas descreve que Jesus, ao entrar em agonia, ao entrar nesse processo da sua condenação e morte, ao sentir sobre si, e grandes místicos da igreja, como por exemplo a beata Ana Catarina Emmerich, teve visões daquilo que se passou com Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus
vê diante dos olhos todos os pecados da humanidade, desde o pecado de Adão até o fim dos tempos. E não apenas vê, o demônio joga nas costas de Cristo todo o peso desses pecados. E segundo a beata Ana Catarina Emmerich, o diabo ainda começa a dizer para ele: vejam o que vão fazer com você daqui a pouco. E ali, no Jardim das Oliveiras, o diabo, segundo as visões de Ana Catarina Emmerich, revela inclusive as maldades que farão com Jesus na Eucaristia. O que nós estamos vivendo hoje: sacrários violados, festas cheias, igrejas vazias, sacerdotes que não têm zelo nem amor pela Eucaristia nem pelas almas. E o diabo, sorrateiro como ele só, olha para Jesus ali, abandonado pelos apóstolos, sozinho no Horto das Oliveiras, e diz: é por esta gente que você vai morrer? Tamanho é o pavor de Jesus, que diz o evangelista São Lucas, ele entrou numa angústia tão grande que o seu suor virou sangue. Será que nós conseguimos imaginar alguém passar tanto medo e angústia ao ponto de transpirar sangue? Esse Cristo Jesus ali, sendo Senhor e Deus, Rei dos Reis, se coloca como um frágil amigo que pede simplesmente a companhia de um outro amigo. Observem que Jesus não pediu a Pedro, a Tiago e a João que fossem morrer no lugar dele. Ele não disse: olha, pegue você a cruz e morra no meu lugar. Olha, Pedro, agora que você é meu vigário, vá morrer no meu lugar na cruz. Não, é ele quem vai morrer, é ele quem vai ser entregue, é ele quem vai ser traído, é ele que na sexta-feira santa, horas depois dessa cena do Evangelho, ficará suspenso entre o céu e a terra, na cruz, cheio de poeira, suor, escarro, sangue, cuspe, tão cheio de feridas que o profeta Isaías dá uma foto da paixão de Cristo. Sofreu tanto, tão desfigurado ficou, que não parecia sequer um ser humano. Vejam, ao ponto de suar sangue, apanhar tanto. Vocês imaginam uma pessoa levando uma surra tamanha de perder as feições de um ser humano? E diz ainda o profeta Isaías: homem das dores, provado pelo sofrimento. Percebam que Jesus não pediu nem a Pedro, Tiago e João, nem a você, nem a mim, que passássemos por isso. Ele simplesmente mendiga, ele simplesmente esmola companhia. Ele simplesmente esmola companhia. Ele simplesmente diz: não me deixa sofrer sozinho. E quando ele encontra os discípulos dormindo, a queixa de Jesus é dolorosa. Você não pôde ficar comigo sequer uma hora? Eu que na Eucaristia vou ficar com você por toda a eternidade até o fim dos tempos.
E você acha uma hora um peso estar comigo? Percebem? Jesus, ele nos chama perto dele para fazermos companhia a ele, e os maiores beneficiados dessa companhia somos nós. Ele nos atrai para si para nos dar aquilo que o nosso coração deseja. Vejamos aí as frases dos santos sobre a adoração e a visita ao Santíssimo. São João Bosco, que dizia: quereis receber muitas graças, visitai muitas vezes o Santíssimo. Não quereis receber graça nenhuma, abandonai a Eucaristia. Quereis vencer o demônio, visitai muitas vezes o Santíssimo. Quereis ser derrotados pelo demônio, abandonai a Eucaristia. Ontem eu encaminhei nos grupos da paróquia um vídeo dos relatos das confissões dos demônios para o grande exorcista do Vaticano falecido, Padre Gabriel Amorte. As coisas que os demônios falam sobre a Eucaristia. E dizem os demônios: aquela hora de adoração destrói os nossos planos. Quando alguém oferece uma hora de adoração por um pecador, nós perdemos a força sobre aquela alma. O brilho da Eucaristia é um sol que nos atormenta. Vejam. E digo algo até mais doloroso. Os satanistas, e hoje são muitos e disfarçados, eles têm mais fé na Eucaristia do que muitos católicos, porque eles roubam a comunhão para poder fazer sacrilégio, para poder fazer cultos ao demônio e ali ofender a Eucaristia. E se infiltram nas filas das comunhões, roubam e levam a Eucaristia e dizem: aqui está. Por que eles passam por isso? Por um pedaço de pão? Não, a padaria está cheia de pão. Porque eles sabem que debaixo da aparência do pão é Deus. O diabo sabe. E você e eu sabemos. E não valorizamos. Vigília de Corpus Christi é tempo de nos perguntarmos, a começar de mim que sou padre, e se há algum padre que me ouve, pense também por caridade. Nós temos, nós sacerdotes, prazer em estar diante da Eucaristia, sozinhos, não só na hora que tem hora santa com o povo. Você leigo, leiga, consagrado, consagrada, você tem prazer em estar diante de alguém que é Jesus, é Deus, é amigo? Por uma hora, você que fica mendigando a atenção dos outros, você que fica aí mendigando o paparico das pessoas, você dá as costas aos paparicos que Deus deseja te fazer. Percebe como que nos falta juízo? Nós que ficamos garimpando um elogio daqui e dali, perdemos a grande oportunidade do dia de receber um elogio da boca do próprio Deus, porque a Eucaristia é um elogio silencioso de Deus ao ser humano. Porque na Eucaristia Jesus diz: só estou aqui por você. Pergunto, nos seus círculos de amigos, naqueles que você diz que confia tanto, ou até dentro de casa, na sua família, alguém já chegou perto de você e disse para você: eu só estou aqui por sua causa? Talvez nem seu marido, nem sua esposa
nem seu pai, nem seu filho nunca te falou isso? E o bom Jesus, humildemente na Eucaristia, diz: eu só estou aqui por sua causa. Mas nós não temos tempo. 1 hora é muito. 15 minutos, vou chegar atrasado. 1 minuto, mas vai que eu me perco. E a gente vai se afastando, não dá conta de fazer 1 hora, não faz meia hora, não faz 15 minutos, não faz 1 minuto de visita ao Santíssimo, ao ponto de quantos católicos passarem na frente das igrejas hoje e nem sequer o sinal da cruz fazem mais. Há muitos católicos que têm menos fé do que um demônio. Os demônios creem na Eucaristia. Por isso, o grande desejo do inferno inteiro é destruir o sacerdócio e a Eucaristia. Porque sem padre não tem Eucaristia. E sem Eucaristia, esse mundo está perdido. Já diria São Pio da Pietrelcina, é mais fácil existir vida na terra sem o sol existir do que existir vida na terra sem a Eucaristia. E não duvidem, o diabo investe mais aonde ele percebe que ele pode ter um ganho maior. Isso é um fato. O diabo não tem sabedoria, mas é esperto. Ele vai atentar mais aonde ele sabe que ele vai conseguir um número maior de vitórias para ele. Por isso ele vai atentar mais um pai do que um filho. Ele vai atentar mais um professor do que um aluno. Por isso ele vai atormentar mais a vida de um padre do que a de um leigo. Imagina que alegria para o inferno quando consegue derrubar um sacerdote. Há a profecia: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Se ele faz derrubar você, você é um leigo e muita gente pode se escandalizar, mas passa. Mas quando o sacerdote cai, quantas almas se desviam? Por isso é preciso tomar muito cuidado com o demônio do meio-dia. Já ouviram falar nele? O demônio do meio-dia está lá no Salmo 91. A peste que assola ao meio-dia. É a tentação daqueles que rezam. Não é a tentação dos que estão fora. O demônio do meio-dia é aquele que atormenta o que está no caminho de Deus. Porque meio-dia é a hora do sol pleno. E é justamente diante do sol de Deus que existe um diabo próprio para ir atrás de você. É quando você está sentado diante do Santíssimo e você não consegue se concentrar. É quando você, se é para ficar conversando com todo mundo, tem disposição, mas pega um rosário, na segunda Ave Maria começa a abrir a boca. É o demônio que atormenta ao meio-dia de Deus. O sol é intenso, a luz é imensa. E o inferno tem uma tentação preparada para essa hora. Nossa, padre, o que a gente faz? Ninguém precisa inventar pólvora, né, gente? Segue o Evangelho. Vigiai e orai a todo momento. E não tem melhor lugar para vigiar
do que estar com aquele que nos ama. Jesus, na Eucaristia, tem prazer em estar conosco. Cada um de nós se pergunte no dia de hoje: eu tenho prazer em estar com Ele? E se o teu prazer for pequeno, pede um pouco emprestado para Maria e para José. Porque estes dois corações empenharam a sua existência para estarem com Jesus. Que Nossa Senhora e São José, modelos perfeitos de adoradores de Jesus, façam com que vocês e eu, a partir de hoje, encontremos o maior prazer da nossa vida em estar diante de Jesus na Eucaristia, para que, nos acostumando com a sua presença nessa terra, nós possamos viver com Ele eternamente no céu. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.